Capítulo 1. A chuva começou fina, como se o céu testasse o microfone, e o asfalto respondeu com um cheiro de metal lavado. Aline mediu o terreno de olhos e drone. O quadrilátero prometido parque virou estacionamento de brita com um letreiro sorridente. Cidade viva, sua fé tem morada. O aparelho subiu obediente, traçou o retângulo das cercas, mirou a marquise do templo em construção, um palco que parecia shopping. No visor, a sombra do bairro formava a moldura, casas térreas com varandas de grade, lavanderias improvisadas, uma quadra de futsal com linhas gastas. Aline marcou pontos de drenagem e respirou fundo. Promessa tem perímetro. Uma criança chutou uma bola que veio morrer no seu pé. Moça, o parque vai sair. Aline devolveu a bola com cuidado de quem devolve e pergunta. Vai. Nem que a gente puxe com corda. No mesmo minuto, a poucas quadras, luzes subiram do palco de ensaio do templo como se amanhecer pudesse ser fabricado. Tiago conferiu câmeras, caminhou entre cabos, checou o delay da transmissão, sem lag, glória a Deus. Dá mais azul na lateral, pediu ao técnico, e a cruz mudou de pele. No fundo da nave, o pastor Samuel ensaiava sem ensaiar, passos contados, mão que sobe até a metade, voz que cresce na última sílaba. A cidade tem um chamado, disse, e o eco devolveu o chamado, chamado 3 vezes, o suficiente para parecer confirmação. Ruth, sentada na primeira fileira, organizava sorrisos, penteados, lembrava nomes de mulheres que precisariam de abraço depois do culto. Anotou no caderno: visitar Dona Dalva, joelho, ligar para Ângela, filho preso, checar creche. O telefone vibrou com a mensagem de Valdo: licenças ok. Vamos inaugurar antes do prazo. Ruth apagou a palavra antes com a borracha de dentro da cabeça. Capítulo 2. O bairro tinha memória de promessa como quem tem cicatriz de alegria que não terminou. Aline abriu o laptop no bar do Zé e projetou no azulejo branco o mapa do plano diretor. Esta área aqui, verde, é nosso parque, disse, contornando de caneta a mesma borda que o drone traçara no céu. Aqui está escrito: destinação a lazer coletivo. Zé secou o copo com pano limpo, 3 cabeças assentiram, 2 discordaram. Mas a igreja é bonita, alguém disse. Bonito é gramado com criança, respondeu Aline sem tirar o salto da convicção. Um senhor de boné, ex-servente de pedreiro, perguntou de escritura, de cartório, de papel timbrado. Temos só cópia esquisita, disse ela. Vamos pedir a original. Alguém riu de canto. Original aqui só pastel. Aline sorriu sem graça, anotou pedidos de informação, convocou reunião de conselho. Ao sair, a chuva engrossou de leve. Um caminhão da RPF passou devagar, lama nos pneus, adesivo de salmo no para-choque. No templo, a equipe de louvor afinava. Bia soltou a voz em meia oitava, poupando a garganta para a noite. Tiago a filmou num take rápido para as redes. Poço de melodia, escreveu. Ela riu, guardou o riso. No banheiro feminino, Ruth ajeitou o lenço no cabelo e encontrou, no espelho, um rosto treinado para dizer: vai ficar tudo bem mesmo quando o corpo inteiro sabe que não vai. Lembrou de uma ligação antiga, uma passagem paga, o e-mail da universidade com a palavra bolsa escrita grande demais. Foi para o bem dela, disse baixinho, como quem reza sozinha num corredor. Capítulo 3. Karine encarou a porta de vidro da construtora como quem encara um mar que sabe que vai engolir. Foi chamada pelo gerente de contratos. Redução de quadro, ele disse, olhando para um ponto acima da cabeça dela. Projeto do templo entra em fase de manutenção. Suas horas não são mais necessárias. Minhas horas nunca foram necessárias para vocês, só minha assinatura. Ele tossiu: burocracia. Assina aqui.
Ela leu a indenização tímida, as cláusulas de confidencialidade, a multa por falar mais do que convém. Eu sei o que tem na planilha de aditivos, disse, e pela primeira vez a voz saiu firme. E sei o nome do rapaz que caiu na laje. O gerente coçou o queixo. Protocolo. Ela pensou no menino com quem cruzava às 6 no ponto de ônibus, filho do operário sem sepultura de papel. Um dia, protocolo vira polícia, disse, pegou a pasta e saiu com passos que ainda não sabiam aonde iam. À noite, Aline subiu no caixote da praça e falou sem microfone. A meia dúzia que ficou até o fim ouviu cada sílaba como houve notícia de parente. Temos dreno entupido, bueiro sem saída. Chuva aqui vira enchente. Parque é obra de drenagem também. Quando prometem templo, prometem telhado para poucos e poça para muitos. Um homem levantou a mão, e Deus? Ela respirou, escolheu não morder o anzol. Deus não precisa de estacionamento privado. No fim, uma mulher de vestido simples pediu para falar. Eu canto na igreja. Não sou inimiga de parque. Tenho filho pequeno. Se precisar de lista de presença, eu assino as 2. Capítulo 4. Samuel caminhou até a borda do palco com a naturalidade de quem conhece de cor o tamanho de cada passo. Eu vim da poeira, disse, e a plateia confirmou com palmas. Eu conheço lama, sei a dor de quem perde o sofá para a enchente. E sei também que Deus dá casa. Projeções mostraram antes e depois de reformas de fiéis, telhados trocados, válvulas de caixa d'água brilhando em close. Este templo é abrigo. Um amém correu. Este templo é praça. Outro amém. Este templo é parque. O amém hesitou, mas veio obediente. Tiago enquadrou um plano aéreo com o drone da igreja. Cores de cinema, chuva transformada em brilho. Ruth observou as mãos de Samuel sobre o púlpito. Quando tremiam leve, era porque ele não estava seguro. Quando firmes, era porque a decisão já tinha sido tomada. Depois do culto, no gabinete com sofás de couro, Valdo apareceu com seu sorriso que não molha. Licenças aceleradas. A inauguração pode ser no mês que vem. Samuel ergueu o queixo. A cidade precisa de pressa. Valdo encostou o envelope na mesa. E de amigos? Samuel não abriu. Ruth abriu por dentro. Capítulo 5. De madrugada, tratores comeram o parquinho como quem mastiga lembranças de infância alheia. Aline chegou quando as balanças já estavam no chão e os balanços eram montes torcidos de ferro. Filmou com a mão firme, falou por cima do motor, estão levando nosso parque às 3 da manhã. Um segurança apontou para a placa de obra de revitalização, e a palavra revitalização brilhou com sarcasmo sob a luz do poste. Moradores saíram de chinelo e cobertor, uma criança chorou de sono e barulho. A polícia apareceu com cara de madrugada, anotou nomes, pediu calma, garantiu que está tudo dentro da lei. Aline procurou o papel da lei e encontrou o silêncio. No amanhecer, Tiago editou um vídeo com a frase requalificação do entorno do templo, trilha suave, depoimentos de fiéis sorrindo. Bia viu a versão final e mordeu o lábio. Não tinha parquinho aqui? Perguntou no corredor. Agora tem projeto, respondeu Tiago, fechando o notebook. Projeto é promessa com desenho. E quando o desenho apaga pessoas? Ela perguntou. Ele não respondeu. O sol bateu no letreiro Cidade Viva e o bairro piscou, não se sabendo se era de luz ou de cansaço. Capítulo 6. Na subprefeitura, o balcão tinha a mesma altura das negativas. Aline protocolou o pedido de acesso à escritura com a paciência de quem conhece o passo a passo do labirinto. Prazo de 20 dias úteis, disse a atendente, carimbando sem olhar.
A área é de utilidade pública vinculada a projeto social. Qual projeto? Consta como revitalização de entorno e assistência comunitária em parceria com a Associação Cuidar. Aline pediu o convênio. Sigilo por conter dados sensíveis. Dados sensíveis ou negócios sensíveis? A atendente sorriu de manual. Ao sair, a chuva tinha ido embora e deixado poças redondas como olhos. Ela fotografou a placa da associação Cuidar num prédio de portas fechadas, horário de atendimento sob demanda, contato por WhatsApp que não tocava. Anotou, comodato disfarçado. No caminho, cruzou com Dona Dalva, joelho enfaixado, sacola leve. Filha, e o parque? Estamos cavando papel. Papel é buraco que não dá sombra. Aline riu sem humor. De tarde, no paredão do templo, um painel LED mostrou um vídeo de ação social, cestas básicas, corte de cabelo, abraços. Tiago sabia onde colocar uma lágrima e onde cortar o resto. Bia, ao lado, cantarolou baixinho um hino e engoliu uma pergunta. A noite chegava com luzes demais para um bairro que sempre viverá de lâmpadas amareladas. Capítulo 7. O jantar de domingo tinha cheiro de comida que não resolve nada. Ruth serviu arroz, feijão, peixe. Samuel agradeceu com voz de culto. Aline mordeu a vontade de discutir antes de mastigar. Pai, o parquinho foi demolido de madrugada. Revitalização, corrigiu Tiago, guardanapo no colo, celular a um palmo. Revitalização não acontece às 3 da manhã, disse Aline. Tem hora que Deus age quando a cidade dorme. Samuel sorriu, tentando poesia onde havia trator. Deus não assina alvará. O silêncio derramou-se como caldo. Ruth pousou a mão na mesa. Aline, a obra é para colher. Você sabe como a chuva castiga. Sei. Por isso o parque. Drena, sombreia, tira a criança da rua sem cobrar dízimo. Tiago ergueu o rosto, ferido onde nem sabia que tinha pele. Você está dizendo que eu vendo fé? Estou dizendo que você vende imagem. Samuel interrompeu com a firmeza de púlpito. Não fale assim com seu irmão. Aline respirou. Vou pedir embargo. Vou chamar o conselho, o Ministério Público, quem for. Se tentarem inaugurar, eu travo. Ruth fechou os olhos um segundo. Minha filha, seu neto vai brincar onde? A pergunta ficou de pé no meio da sala sem cadeira para se sentar. Capítulo 8. Karime desceu do ônibus no ponto do cemitério como quem vai visitar alguém com quem não teve tempo de se despedir. Procurou o nome em cruz de madeira recém-pintada, Márcio, 27. Lembrou do dia em que ele sumiu do canteiro e a construtora falou ocorrência sem relação com a obra. Lembrou do capacete rachado, da laje escorregadia, da pressa que era a norma. A mãe do rapaz apareceu com flores baratas e olhos que choravam seco. A senhora trabalha onde caiu meu filho? Perguntou sem agressão, como quem pede um mapa. Trabalhava. Ele dizia que tinha pouca cinta de ferro. Karine assentiu por dentro. Tirou do bolso um panfleto amarrotado que pegara na praça. Parque é promessa. Um número escrito à mão. Talvez alguém queira ouvir. A mulher não segurou o papel com força de esperança, segurou como se seguram coisas que podem ferir. Karine foi embora decidindo que o medo tinha passado do ponto de ser útil. Em casa, abriu a planilha de aditivos no computador, fotografou a tela com o celular, salvou num álbum invisível, renomeado de receitas. Capítulo 9. No ensaio geral da noite da colheita, o templo brilhou com a insolência de quem crê que luz resolve sombra. Bia testou a voz sobre um playback macio, olhou para a câmera e não para si. Tiago conferiu o cronograma. Drone entra no minuto 12, testemunho no 18.
chamada para doações no 22, QR Code nos telões no 23. Quero a mensagem do pastor com recorte de bairro, disse ao editor. Pega aquela fala da enchente, ela dá liga com a do telhado. O editor assentiu. Em um canto, caixas com equipamentos novos ainda tinham etiquetas de uma empresa que também assinava contratos de sinalização viária na cidade. Bia leu o nome e guardou na memória. No estacionamento, Valdo apertou a mão de Samuel com um gesto de quem sela mais do que combina. Amanhã cedo a gente publica o decreto de utilidade pública para finalidades assistenciais. Glória. E a manifestação da menina? A menina é minha filha, Samuel disse, como se isso resolvesse tudo, como se parentesco fosse vacina contra dissenso. Na praça, Aline montou com gente pouco um varal de fotos do parquinho demolido, crianças de olhos bravos, idosos sem banco, um desenho feito a lápis de um lago com patos que nunca existiu. Amanhã panfletamos cedo. Depois da manhã, ato na porta do templo. Alguém perguntou se não era arriscado. Aline mediu o medo com os dedos. Arriscado é só desistir. Capítulo 10. O amanhecer veio acompanhado de carros de som e retângulos de lona. Aline acordou o bairro batendo panela na praça, vozes no megafone sem agressão e sem pedido de licença para existir. O parque está em lei. O templo pode ser em outro lugar, o parque, não. Mães com crianças no colo, adolescentes com cartazes tortos, velhos com bonés e histórias, a massa que não se convoca com push, mas com vizinhança. Na esquina, a tropa de choque dos eufemismos. Ordem urbana, fluxo, circulação. Tiago apontou a câmera para o céu, evitando rostos, captando só o drama bonito das bandeiras. Angulação de milagre, pensou, tentando esquecer a irmã no quadro. Samuel chegou de paletó claro e bíblia pesada, Ruth ao lado, lenço no cabelo, olhar de mãe que aprendeu a curar com frase curta. Aline, vamos conversar sem plateia. A plateia é o bairro. As crianças precisam de abrigo. Abrigo é árvore. E abrigo também é pai que diz não ao próprio desejo. Às 10, o caminhão com o letreiro de inauguração encostou na marquise ainda em obra. Aline estendeu uma faixa de ponta a ponta do portão. Parque é promessa. Pessoas deram-se as mãos como quem aprende a rezar de outro jeito. A polícia hesitou. Valdo falou ao telefone, suando um resolve, que não sabia se era ordem ou súplica. Aline subiu num banco de cimento e jurou alto que já tinha prometido baixo. Se tentarem inaugurar, a gente trava com corpo e com papel. Eu não saio. Eu fico até esse chão ser de todo mundo. O bairro respondeu com um fica que parecia torcida e parecia reza. Do alto do templo, o drone de Tiago captou a imagem perfeita para o cartaz errado. Um círculo de gente, no meio um chão vazio onde caberia um brinquedo. Ele baixou a câmera, pela primeira vez sem saber se editaria. Samuel, no meio-fio, sentiu a voz vacilar. Ruth segurou o braço dele para que não caísse nem num lado nem no outro. E o dia, que começara apontado ao céu, terminou com todo mundo olhando o chão e escolhendo, por fim, de que lado dele ia ficar. Capítulo 11. O protocolo respondeu com o mesmo tom de sempre. Faltavam páginas na escritura. Aline recebeu no e-mail um PDF com carimbo e a sensação de ter recebido uma janela sem vidro. Termos de comodato de interesse social, menção à associação Cuidar e um anexo numerado que pulava do 3 para o 5. No balcão do cartório, a escrevente disse que assim veio da origem. Aline pediu vista do livro físico, ouviu a agente. Agendou e saiu com um papel que não dizia nada. Na calçada, o telefone vibrou com mensagens do grupo Parque é Promessa, fotos de alambrado novo, homens medindo o chão como quem mede o tamanho da fé dos outros.
Ela respirou fundo e pensou em voltar para a faculdade, em escrever tese, em trabalhar num lugar onde o desenho do parque cabe na página. Em vez disso, entrou no bar do Zé, ligou o projetor e mostrou as lacunas num telão de azulejo. Faltam páginas. Zé, que não gosta de metáfora, resumiu, então falta vergonha. Pessoas assinaram um abaixo-assinado que parecia fino demais para o tamanho da briga. Capítulo 12. A visita técnica marcada com a subprefeitura virou uma coreografia de impedimentos. Os engenheiros chegaram com pranchetas e sapatilhas brancas. O portão estava trancado por manutenção elétrica. Um caminhão com a logomarca da RPF estacionou de propósito na entrada. Risco de choque, disse um segurança, oferecendo um capacete sem elástico. Aline mostrou o ofício. O homem mostrou um sorriso e uma placa área privada. Em 15 minutos, Valdo apareceu com um colete reflexivo que lhe caía como fantasia. A revitalização é nossa. Vocês entram depois da inauguração. Os engenheiros guardaram as pranchetas como quem guarda a própria vontade. Aline filmou cada negativa. Do outro lado, Tiago montava o making-off da manutenção, cortando o momento em que Bia perguntou: "E o parque?" O corte desapareceu como desaparece uma frase maldita na ilha de edição, sem rastro. Bia viu a tesoura, guardou o incômodo na garganta, onde o canto mora. Capítulo 13. Valdo passou a tarde no gabinete de vereadores distribuindo verbas como quem polvilha farinha sobre uma mesa para o pão crescer do lado certo. Emenda para a feira, iluminação de LED na rua tal, reforma da quadra se apoiarmos a pauta da assistência via associação Cuidar. Um vereador do bairro de Aline aceitou a farinha com pouca mastigação. Ela insistiu numa audiência pública. Marcaram para um horário impossível, no meio do expediente, com pouco aviso. Aline levou mapas, laudos de drenagem, maquetes em papelão. Do outro lado, vieram o discurso do abrigo e as fotos de cestas básicas. Ruth, sentada ao fundo, levantou-se na hora das falas e disse com doçura: "Parque é bonito, mas fome não espera a árvore crescer." A sala murmurou concordância. Aline respondeu com uma frase que ela mesma não sabia se era boa: "Parque é comida que não azeda, é saúde que não cabe na foto." Saíram de lá empatadas no placar e derrotadas no tempo. Capítulo 14. Ruth chamou Aline para um café fora do bairro, longe de pessoas que as conhecem por nome e sobrenome. Escolheu uma padaria silenciosa, guardanapo grosso, música baixa. "Eu sei que você acha que eu sempre escolho o lado do seu pai." Aline segurou a xícara como quem segura um objeto que pode quebrar qualquer frase. "Escolhe." Ruth respirou o mundo inteiro antes de falar. "Quando você foi estudar, não foi só mérito." Uma lâmina que Aline já suspeitava passou enfim pela pele. "Quem pagou?" "A construtora." Foi um jeito de te proteger do barulho da obra, do começo de uma negociação que podia te engolir. "Eu pedi." Aline encostou as costas na cadeira para não cair. Proteção é outra palavra para afastamento. Ruth assentiu com vergonha, mãe pela metade. "Eu achei que era amor." "Amor que compra a passagem de ida e não dá volta, não é?" Ruth pegou na mão da filha e sentiu que, pela primeira vez em anos, a palma não devolveu o calor. Capítulo 15. Uma operação de rotina apareceu no canteiro do templo com 2 carros da polícia e 3 pranchetas de fiscalização. Valdo estava pronto com pastas novas e protocolos plastificados. O engenheiro responsável apontou para fios à mostra. Um eletricista apareceu com uma nota fresca de adequação imediata. O fiscal pediu PPRA. Tiago entregou um manual com fotos bem impressas. Aline tentou avançar com o que tinha: fotos de madrugada, a escrita manca da escritura. O sargento olhou, encolheu os ombros.
Se tiver denúncia formal, a gente volta. Karine observou de uma esquina, a pasta contra o peito, e recuou quando viu o teatro da legalidade funcionar. A mãe de Márcio esperou numa sombra. Vai dar em quê? Perguntou sem ponto de interrogação. Ainda não dá, Aline respondeu, e odiou a resposta. À noite, a igreja publicou um vídeo de fiscalização aprovada com cheque verde e música de vitória. No grupo do bairro, metade comemorou o selo, metade xingou a encenação. O asfalto, esse, continuou duro debaixo de todo mundo. Capítulo 16. Bia entrou na ilha de edição com o pretexto de refazer um backing vocal. Enquanto Tiago ajustava o reverb, ela viu a pasta Cortes Sensíveis. Clicou. Dentro, cenas do parquinho derrubado, uma senhora chorando, a pergunta dela, e o parque. Silenciada por um corte seco. A gente não pode alimentar narrativa de conflito, Tiago disse, fechando a janela como quem fecha uma cortina na cara da luz. Conflito é quando as duas coisas existem. Aqui, uma engole a outra. Ele respirou, cansado de brigar na dobradiça entre fé e expediente. Quer me ensinar meu trabalho? Quero te lembrar que cantar é dizer inteiro. E você quer me lembrar que editar é mentir. Um silêncio que não reconcilia ficou entre os dois. Bia tirou os fones. Pela primeira vez, pensou em cantar fora do palco. Capítulo 17. Chegou à casa de Aline uma notificação extrajudicial, calúnia, difamação, perturbação, multa por cada postagem que associa o templo a irregularidades não comprovadas. O timbre do escritório brilhou na folha como o brasão. Tiago postou uma nota pública pedindo respeito às obras do bem e marcou perfis de páginas de bairro que vivem de cadastros de negócios locais. O encanador que prometera assinar o abaixo-assinado recuou. Não posso comprar briga com igreja, meu amor. O vereador simpático sumiu. Usa pediu que Aline evitasse projeções às sextas. Meu movimento cai. Ela sentiu a solidão de quem fala no megafone para dentro do carro. Pensou em desistir. Viu uma criança riscando no cimento o desenho de um escorregador e teve raiva da própria fraqueza. Se eu parar, vira dogma, disse para o desenho. Capítulo 18. O bairro rachou como calçada velha. O açougueiro pôs um cartaz: Parque não enche barriga. A professora da creche pregou outro: Parque é saúde. Na barbearia, o papo gelou clientes. No culto, Samuel pregou sobre divisões e citou falsos profetas da urbanidade. No grupo do WhatsApp das mães, alguém disse que Aline queria acabar com a igreja. Ruth tentou apagar incêndios com mensagens privadas, convites para café, orações enviadas por áudio às 3 da madrugada. Em casa, ela rezou por uma reconciliação que não tinha rota. Tiago editou um VT em que Samuel falava da enchente de 1998. A lágrima que escorregou do lado certo do rosto tinha a qualidade de um milagre fabricado. Bia cantou sem fio, mas no fim guardou o microfone e não sorriu para a câmera. Capítulo 19. A Vigília da Vitória ligou caixas de som até o telhado tremer. Caminhões chegaram com refletores e estruturas, homens trabalhando de colete como se montassem um carnaval. Aline, exausta, foi bater na porta de Dona Cida, mãe de Márcio. As duas ficaram sentadas no sofá simples ouvindo a igreja ao longe. Ele me dizia que o cimento chegava aguado, Cida contou, como quem divide receita que deu errado. Aline pensou no laudo que não vinha, no livro do cartório que não abria, nas páginas faltantes que raspavam o céu da boca. O telefone tocou. Karine do outro lado: eu tenho coisa que pode virar a mesa. Mas não posso entregar por aqui. Amanhã, 10 da manhã, na praça vazia. Se eu não aparecer, é porque entendi que coragem também tem hora. Aline concordou com um tá que foi quase uma prece.
Capítulo 20. A praça parecia maior às 10 da manhã. Karine chegou sem maquiagem, com o cabelo preso na pressa de quem acordou com a decisão feita. Entregou a Aline um pendrive pequeno, etiquetado som, iluminação, doações. São planilhas e notas. A mesma empresa que vende os LEDs pro templo faz sinalização viária para a prefeitura. Os pagamentos são doações que voltam como serviços superfaturados. Tem vídeo do canteiro, tem a minuta completa do comodato, com a cláusula que eles esconderam. Aline segurou o objeto como quem recebe um filho no colo. E você? Eu perdi o emprego. Não posso perder a cara. Bia apareceu de bicicleta, fora do script, ofegante. Tiago falou em mudar o QR Code do dízimo para a conta da associação no dia da inauguração. Se fizerem isso, dá para ver o caminho do dinheiro em tempo real. As três se olharam como quem descobre que a mesma porta tem chaves diferentes. Então a inauguração não vai ser o fim, disse Aline. Vai ser o começo. O sol, pela primeira vez em dias, saiu inteiro. No telhado do templo, técnicos testaram o telão com uma imagem de céu azul. No chão da praça, 3 mulheres decidiram que a imagem ia ser outra. Capítulo 21. Aline abriu o pendrive como quem gira uma chave que esteve tempo demais escondida. Pastas nomeadas com pudor, eventos, som, iluminação, assistência. Dentro, planilhas com abas coloridas, células que somavam doações e serviços, notas fiscais da mesma empresa vendendo telões ao templo e sinalização horizontal à prefeitura. Havia vídeos de drone do canteiro, datas e horários sobrepostos, um take tremido em que alguém grita "segura a viga", e a câmera cai, mostrando por um segundo um par de botas cobertas de pó. Aline sentiu o estômago subir. Salvou tudo em 3 lugares, mandou cópia a um amigo advogado, outra jornalista pequena que não deve favores grandes. Fez um mapa de pessoas, Karine no centro, Valdo como seta, RPF como caixa, Associação Cuidar como flecha entalada. Escreveu num caderno, prova é ponte. Ponte se atravessa junto. Na praça, crianças jogavam bola em torno dos cavaletes como se desenhassem um campo proibido. Aline pensou que o parque começava ali, mesmo sem grama. Capítulo 22. Tiago entrou na sala dos servidores do aplicativo como quem visita um lugar sagrado em que a fé veste números. O programador mostrou dachuardas, mapas de calor do dízimo por bairro, horas de pico de sementes, QR Codes ativos e inativos. Aqui dá para criar campanha relâmpago, tipo Noite do Milagre do Asfalto, disse, meio orgulhoso, meio cansado. Tiago pediu acesso de administrador. A tela mostrou campos de conta bancária, chaves PIX, vínculos com CNPJ da Associação Cuidar. É mais seguro centralizar, explicou o programador. Tiago clicou num relatório de transparência, destinação social, manutenção do templo, ação com famílias, iluminação do entorno. Em outro menu, encontrou backups com comprovantes de transferência em lote de madrugada, valores que casavam com as notas da construtora. Respirou fundo. O app era um confessionário que gravava. Saiu com um pendrive escondido no bolso. Na nave, Bia ensaiava um louvor sobre verdade e liberdade, e a letra, pela primeira vez, não parecia decoração de culto, parecia aviso. Capítulo 23. No bar dos, Aline espalhou as planilhas impressas como se fosse carta de tarô que prevê futuro com números. Zé não sabia ler Excel, mas sabia ler cara de gente. Isso aí dá cana, disse, e empurrou um café. Começou então a montagem de um conselho de guerra que parecia reunião de vizinhança, advogada do bairro, professor de geografia que entende de drenagem, mãe da creche que sabe mobilizar quermesse, o rapaz da gráfica que imprime sem perguntar.
Definiram tarefas. A jornalista receberia um pacote anônimo. A advogada prepararia a representação. O professor cruzaria datas de chuva com vídeos do canteiro para mostrar por que o parque não é capricho. E na inauguração, perguntou alguém. Na inauguração a cidade vai estar olhando para cá. A gente precisa furar o telão com o próprio telão. Bia chegou de capacete de bicicleta e colocou sobre a mesa um rascunho de pauta. Horários do culto, entradas da live, janelas em que Tiago ficava sozinho na rege. Eu posso abrir a porta, ela disse. Aline entendeu que coragem, às vezes, chega com fôlego curto e resolve. Capítulo 24. Ruth passou a tarde em casa com a Bíblia aberta num salmo que dizia abrigo e confiança. Não o leu. Olhou para as letras como quem olha azulejo rachado. Pegou o telefone e escreveu a Aline. Filha, me encontre na igreja às 6, antes do ensaio. Aline foi com a cadência de quem tem tanto para dizer que teme dizer demais. Entrou por uma lateral, o cheiro doce de tecido novo e plástico velho. Ruth a levou para uma sala pequena com fotos de eventos emolduradas. Eu não vim te pedir para desistir. Vim te dizer o que eu fiz. Contou da reunião com o homem da construtora anos atrás, da passagem comprada, do quarto simples da universidade, do depósito com nome de mantenedor que não era. Eu achei que estava colocando você num lugar seguro. Aline, parada, sentiu o peso repartido. O lugar seguro é onde a gente pode dizer a verdade. Ruth assentiu. Então diga. Mas não me peça para escolher por você. Aline segurou a mão da mãe por um tempo que não resolve, mas costura. Capítulo 25. O dossiê virou corpo quando Aline ligou o notebook na sala comum do condomínio e chamou meia dúzia de nomes-chave. Na tela, rodou o vídeo do canteiro, o momento em que a viga escorrega, gritos, o corte brusco. Em seguida, a minuta completa do comodato, com a cláusula que escondia sessão por tempo indeterminado em troca de obrigações assistenciais sem metas. Por fim, a planilha com notas cruzadas, som e iluminação no templo no mesmo mês em que a prefeitura pagava reforço de sinalização viária à RPF, e as chaves PIX da associação recebendo picos na noite da colheita. Midpoint, disse a advogada, que gostava de cinema. Daqui não tem volta. Aline enviou o pacote à promotoria com protocolo eletrônico, anexou uma representação ao Tribunal de Contas, marcou audiência com a imprensa pequena que não tem medo de perder anúncio. Agora a inauguração não é fecho, é abertura de inquérito, disse, e pela primeira vez sorriu sem culpa. Capítulo 26. Valdo sentiu o cheiro do dossiê no ar como quem fareja gás antes de acender a luz. Reuniu-se com o jurídico da prefeitura e desenhou uma resposta, interdito proibitório contra manifestações no dia da inauguração, alegando risco à segurança e obstrução de via pública. O juiz plantonista concedeu liminar com caneta rápida. Oficiais de justiça chegaram à praça com papel grosso e postura de quem entrega notícia ruim como pizza fria. Aline leu, respirou. A gente não obstrui via. A gente ocupa a calçada. A via obstruída é a do interesse público. A advogada sorriu de lado. Frase boa, pouco efeito imediato. No grupo, um medo coletivo tentou se instalar. Bia gravou um áudio curto. Se ficarmos parados, a live deles corre. Se a gente entrar na live, corre do nosso jeito. Tiago, do outro lado, previu e reforçou seguranças na rede, trocou senhas, mudou mapas de câmeras. E, sem contar a ninguém, copiou para um HD externo todos os relatórios do EP. Dormiu mal, com a sensação de que dormir era, naquele momento, escolher o lado errado. Capítulo 27. A notícia da liminar gerou dois efeitos. Esvaziou parte do ato marcado e encheu de raiva os que ficaram.
O professor de geografia organizou uma oficina improvisada de drenagem com garrafas PET e funis, provando em mesa de plástico que árvore segura água melhor do que estacionamento. Mães montaram uma brinquedoteca de calçada com giz e histórias. Parque é agora, ainda sem parque, disse Aline, colando com fita crepe cartazes com QR codes que levavam a documentos públicos e a uma página onde qualquer um podia ver as planilhas. Karine, de boné e máscara, observou de longe e chorou devagar, como quem devolve ao corpo um sal que ficou acumulado. No templo, Valdo caminhava pelo corredor como dono de navio em noite de desfile, e Samuel afinava o discurso: fé, enchente, promessa, caridade. Ruth rezava em silêncio uma oração que pedia ao mesmo tempo queda e piedade. E sabia que as duas coisas não cabem no mesmo prato. Capítulo 28. Tiago entrou na rege com antecedência, testou cada cabo, conferiu o delay, deixou um atalho escondido no teclado. Com uma combinação simples, conseguiria espelhar no telão um arquivo local em vez do sinal do púlpito. Plano C, disse a si mesmo, sem saber se teria coragem de usar o A ou o B. Bia circulou com crachá de equipe e um olhar que parecia procurar uma nota, mas buscava uma falha. Na nave, voluntários colavam etiquetas e envelopes para semente extra. Do lado de fora, o banner Parque é Promessa pendia firme. Samuel, diante do espelho do gabinete, acertou a gravata e tentou imaginar o rosto de Aline sem raiva. Não conseguiu. Valdo passou a mão nas costas do pastor como quem unge capital. Hoje é dia grande. Todo dia é. Mas hoje tem drone. Ambos riram de um humor que não chega ao bairro. Capítulo 29. A ocupação do entorno começou cedo, calçada cheia de gente, ninguém na rua para não dar a liminar o que ela pedia. Aline subiu num caixote baixo e falou menos do que gostaria, mais do que bastava. Parque é promessa escrita. Templo é escolha. A escolha pode mudar de lugar, a promessa, não. Em seguida, passou o microfone para Dona Cida, que contou de Márcio sem gritar, cada palavra um tijolo assentado. Meu filho caiu num chão que não era de igreja nem de parque. Era depressa. O silêncio prestou respeito. A jornalista pequena transmitiu ao vivo de um celular torto, e a transmissão pegou. Nos comentários, perfis anônimos chamavam de invasão, outros respondiam com fotos antigas do parquinho. Na rege, Tiago observou duas telas, a live da igreja e a live da praça. Sentiu que, a qualquer segundo, elas se cruzariam de um jeito sem retorno. Capítulo 30. Começou o culto inauguração com holofotes varrendo a nave e o bairro. Samuel subiu ao púlpito como um homem que sabe o que a plateia espera e o que ele precisa dar. Deus nos deu este lugar para abrigar quem sofre. Améns. Fizemos com as nossas mãos. Mais améns. E enfrentaremos os que não entendem que caridade também é obra. Aline, do lado de fora, respirou para não entrar pelo impulso. Bia, no beck, sentiu a garganta pedir descanso e negou. Quando chegou o momento do QR Code nos telões, o app pipocou, metas batidas, corações subindo na lateral como fogos. Foi então que Tiago sentiu o corpo decidir sem ele. Apertou a combinação de teclas. A tela piscou. Em lugar do QR Code, surgiram a planilha, a cláusula do comodato, os recibos da madrugada, o take do canteiro com o grito "segura a viga". Houve um segundo longo em que ninguém soube se era parte da liturgia. Samuel gaguejou uma sílaba, Valdo correu, Ruth fechou os olhos, Bia deixou o microfone cair, Aline ergueu as mãos. Não como quem celebra, mas como quem segura um vidro para que ninguém corte a mão no estilhaço. Do lado de fora, a praça começou a aplaudir. Dentro, o som foi cortado. A imagem ficou.
E pela primeira vez a cidade inteira viu, ao mesmo tempo, o que estava escrito por trás da palavra obra. Capítulo 31. Ninguém combinou o pânico, mas ele estourou coordenado. Diáconos correram para a rege. Seguranças cercaram a base do telão sem saber se arrancavam a tomada ou o pecado. Valdo vociferou por um microfone que já não falava nada. E Samuel permaneceu no púlpito com a Bíblia aberta como escudo. Tiago tirou as mãos do teclado e as ergueu na altura do peito, como quem se rende a um assalto que ele mesmo provocou. Bia deu 2 passos para trás, viu gente orando, gente chorando, gente filmando. Do lado de fora, Aline fez um círculo com os braços, organizou a própria confusão. Sem empurra, grava todo mundo, fica na calçada. A polícia hesitou entre entrar e esperar a ordem que viria de quem acabava de perder a voz. Ruth foi até Samuel e tocou-lhe o ombro. Desce, disse baixo, não como quem manda, mas como quem pede a um homem que desça do topo do erro. Samuel não desceu. Leu em voz alta um versículo sobre vento e casa firmada. O vento, naquela noite, vinha de um pendrive. Capítulo 32. Em menos de 1 hora, a cidade tinha 2 telas. A live da praça, torta, e a do templo, capturada por celulares de dentro. Comentários corriam como chuva de granizo. O app travou por excesso de acesso e por vergonha. No gabinete, Valdo ligava para jornalistas com quem tomara chope, prometendo a versão correta. Recebeu de volta perguntas com protocolo. O comodato inclui indeterminação de prazo. Por que pagamentos noturnos? Quem responde pela associação cuidar? Tiago saiu por uma porta lateral, tirou o crachá, guardou o HD no fundo da mochila, encontrou Aline no vão entre a nave e a rua. Eu fiz. Ela sentiu com um aceno curto. Eu vi. Tem mais lá dentro. Vai levar. Vou. Eles não se abraçaram, não havia rito para aquilo. Bia alcançou os dois com o celular na mão. Eu gravei a reunião em que combinaram o QR Code para a associação. Eu falo. Aline respirou alívio e medo. Então fala comigo e com a promotoria, não com a live. Bia respirou cantando por dentro. Eu vou onde a voz não apaga. Capítulo 33. Samuel ficou sozinho no gabinete que cheirava a couro e desodorante caro. Lembrou do terreno lamacento de onde tinha vindo, do barraco que não segurava vento, do primeiro púlpito feito de caixotes. Obra é abrigo, repetiu, como se uma palavra pudesse desfazer uma planilha. Ruth entrou devagar, fechou a porta sem ruído. Hoje acabou. Ele sorriu de canto, o sorriso dos obstinados. Hoje começou a guerra. Hoje começou a cura. Você está com ela. Estou com o que sobra quando a mentira sai. Ele caminhou até a janela, viu a praça, ouviu um coro sem maestro gritar Parque é promessa. Eles querem me retirar do meu lugar. Talvez seu lugar nunca tenha sido este. Meu lugar é onde a cidade me ouve. A cidade te ouviu. Agora ela responde. Samuel fechou a Bíblia, sentou. Eu seguro o que eu construí. Ruth se apoiou no encosto da poltrona. Você segura até quebrar a sua mão. Capítulo 34. No dia seguinte, Valdo reuniu o prefeito, procurador municipal e 2 vereadores no subsolo do Paço. Pôs sobre a mesa a estratégia do náufrago que culpa a maré, rogue employee, excesso de zelo de voluntários, erro contábil sem dolo, associação autônoma. Um assessor sugeriu uma sindicância interna com prazo vago, outro falou em resguardar a imagem do poder público. Alguém lembrou do vídeo da viga e do recibo das madrugadas. Valdo engoliu seco. Se a gente entregar a construtora, salva a prefeitura. E você? Eu sou o servidor. O prefeito olhou com a compaixão calculada dos que escolheriam quem sangra por último.
Saiu dali uma nota de gabinete com as palavras apuração, transparência e desvios pontuais. No fim da tarde, a promotoria distribuiu um comunicado curto: aberto inquérito civil e criminal, requisitada suspensão de uso do imóvel e bloqueio de contas da Associação Cuidar. Valdo percebeu que a maré começava a puxá-lo pelo tornozelo. Capítulo 35. Karine percebeu que a sombra seguia 3 quarteirões depois de sair de casa. Mudou de calçada, entrou numa farmácia, saiu por outra porta, viu o mesmo boné na esquina. Ligou para Aline. Tem alguém colado em mim. A Aline a encontrou no meio do mercado, entre hortaliças e sacos de feijão. Você vem comigo. A advogada, chamada às pressas, conseguiu uma medida protetiva para a testemunha, coisa rara para casos que não envolvem agressão doméstica. Vai dormir fora, hoje e amanhã. Depois a promotoria te põe em programa, disse Aline. No carro, Karine olhou as mãos no colo e estranhou não ver tremor. Eu achei que ia tremer. Tremer é quando o corpo não acreditou que já escolheu. Eu escolhi. Escolheu quando fotografou a planilha. Karine encostou a testa no vidro. Do outro lado, a cidade seguia igual e diferente. Capítulo 36. A assembleia do bairro lotou a quadra em uma noite sem culto. Professor de geografia trouxe maquete com bacias de drenagem. Crianças colaram árvores de papel. A senhora do salão de beleza levou uma lista para mutirão de sombra. Plantar 12 árvores já, sem esperar licitação. Zé prometeu café. Dona Cida prometeu foto do filho na inauguração do parque. Vai ter placa com o nome dele? Perguntou alguém. Vai ter chão com o nome de gente que não virou placa, respondeu Aline, e a resposta foi melhor do que o hábito de homenagens. Bia, do canto, pediu a palavra e cantou sem microfone uma canção simples, sem céu alto, com rua, bueiro e mão dada. Não era hino, era notícia em melodia. No final, definiram o óbvio que soava impossível 2 meses antes. Fariam um desenho de parque com as próprias mãos para quando o papel da prefeitura finalmente dissesse sim. Capítulo 37. Os tachoardas do EP viraram arma contra a própria fonte. Com o bloqueio de contas, Chaves Peixes congelaram, e a aba Campanhas exibiu um cemitério de QR Codes. Fiéis pediram recibos, alguns exigiram estorno, muitos enviaram mensagens sinceras e cortantes. Eu doei por fé, não por obra fria. Tiago passou o dia capturando relatórios, ordenando por madrugada, cruzando com notas. À noite, deu o depoimento na promotoria com o HD na mesa. Eu troquei o sinal do telão. Eu sabia o que estava lá. O promotor anotou sem expressar júbilo. Isso não te salva. Mas muda a sua conta. Tiago saiu com uma mistura de vergonha e alívio que parecia febre passando. No portão da promotoria, jornalistas perguntaram se ele traiu a própria igreja. Eu traí uma mentira, disse, e a frase correu-se. Vídeo bonito. Capítulo 38. Samuel foi intimado a depor. Entre a intimação e a data, tentou reunir o conselho do ministério. Metade não apareceu, 2 pediram afastamento por oração, 1 chorou pedindo desculpas sem saber a quem. Na noite anterior, ele e Ruth sentaram à mesa longa com as cadeiras vazias fazendo barulho. Eu não sei entrar pela porta de baixo, Ruth. Não há porta de baixo. Há porta. Eu sei falar com 1000, não sei falar com 3. Então aprende. Ele apertou a caneta como quem segura um martelo. Se eu cair, caio em pé. Se cair, cai agarrado a você quem não merece. Quem? Gente que só tem a fé para chamar de casa. Ele não respondeu. Levantou-se, vestiu o paletó e ensaiou diante do espelho uma sinceridade impossível. Capítulo 39.
Ruth convocou uma coletiva na sala de reuniões modesta da própria casa, longe dos holofotes. Leu um texto escrito à mão, com letra que tremeu no primeiro parágrafo e firmou no segundo. Eu, Ruth Nascimento, peço perdão ao bairro pela parte que me coube em qualquer afastamento da verdade. Financiamentos indevidos foram oferecidos como cuidado. Não eram. Eu me afasto do papel de primeira-dama e me disponho a colaborar com tudo. Não havia marketing ali, só uma mulher cansada empurrando uma pedra para fora do peito. Aline assistiu do outro lado do vídeo e chorou de uma saudade que não sabia que tinha, a saudade de uma mãe que se escolhe de novo. Bia, atrás da câmera do celular, manteve a mão firme. Depois desligou, abraçou Ruth e as duas ficaram em pé, porque sentar àquela altura faria desabar. Capítulo 40. Saiu a decisão liminar que mandava interditar o uso do templo até conclusão das perícias e determinava à prefeitura a suspensão do comodato com a associação Cuidar, sob pena de multa pessoal ao prefeito e a Valdo. O oficial de justiça leu alto diante do portão, e o eco bateu na marquise como martelo. No mesmo despacho, o juiz ordenou que a área retomasse sua destinação original enquanto se redesenhava o projeto de parque com participação dos moradores. Parque é promessa, escreveu sem aspas no rodapé, com uma ousadia rara de ver em sentença. Na praça, a notícia correu com a velocidade de quem tem pressa de ocupar o que é seu. Lonas viraram sombra, cordas viraram delimitação de canteiros. O professor mudou de maquete para estaca. Aline guardou no bolso a cópia do despacho, como quem guarda a carteira de identidade tarde na vida. E, pela primeira vez desde a demolição do parquinho, o bairro dormiu cedo. Não por derrota, por alívio. Capítulo 41. O canteiro improvisado do parque começou pela água. O professor de geografia marcou com estacas as curvas de nível. Crianças despejaram areia nas garrafas que virariam mini-jardins de chuva. A advogada assinou autorizações com letra apressada. Aline desenhou na calçada com giz o contorno de um lago raso que recolheria a enxurrada. Aqui sombra, aqui brinquedo, aqui horta. Dona Cida trouxe mudas de manjericão. Um grupo da igreja, ainda ferido, passou em silêncio. Uma mulher parou, tirou o salto, pisou na terra e perguntou onde podia ajudar. Em qualquer lugar, Aline respondeu. Um estalo correu como corrente, vizinho ensinando o vizinho a medir, a misturar cimento, a proteger raiz. O asfalto, por uma vez, não comandava, servia. Capítulo 42. Samuel depôs numa sala fria, cadeira de plástico que rangia. O promotor perguntou em ordem: comodato, associação, repasses, madrugada, Márcio. Samuel respondeu com a palavra cobra entre todas as outras, até descobrir que ela não cabia em ata. O vídeo da viga correu na tela. Ele fechou os olhos um segundo e viu o púlpito que não era tábua de salvação. Eu autorizei o culto. Eu não autorizei o erro, disse, tarde. O erro é sistema, devolveu o promotor. Quem comanda, responde. Na saída, jornalistas esperavam frases. Samuel ofereceu uma que não era defesa nem confissão. Eu desejei abrigar. Desejo não é absolvição. A cidade, pela primeira vez, ouviu nele uma voz que não era de comando, era de homem. Capítulo 43. Valdo acordou com o barulho de notificação, notícia crime aceita, afastamento preventivo, busca e apreensão na RPF. Correu a telefones que antes respondiam no primeiro toque, ouviram e prometeram retorno. À tarde, a prefeitura anunciou auditoria externa e o nome de um interventor para refazer contratos de parcerias sociais. Valdo tentou encontrar Karine no estacionamento. Ela chegou acompanhada por 2 investigadores e pela medida protetiva no bolso. Vai me pintar de monstro? Ele atacou. Você se pintou, ela disse,
sem levantar a voz. Eu só trouxe luz. Valdo percebeu, pela primeira vez, que certos corredores não levam à saída, só ao espelho. Capítulo 44. À noite, alguém tentou derrubar o alambrado do canteiro do parque. Bia, que passava de bicicleta, ouviu a tela de metal gemer, gritou por ajuda, bateu palma como quem convoca a salva. Zé saiu com um rodo, o professor com uma pá, Aline com o corpo inteiro. Os homens fugiram sem rosto. Ficou um fósforo no chão e uma garrafa com cheiro de gasolina. Aline pensou no parquinho que ruíra na madrugada e sentiu a velha vertigem da perda por trás da nuca. Dessa vez, não, disse. Plantaram naquela noite, sob lanterna, a primeira árvore grande, um ipê que alguém doou do quintal. Seguraram o tronco em conjunto até as raízes aceitarem a terra. Quando terminaram, já era quase manhã, e um canto baixinho, iniciado por Bia, segurou o silêncio pelos ombros. Capítulo 45. Tiago trouxe um laptop e uma campainha. Montou uma página pública com todos os contratos, relatórios e cronogramas. Link fixado no topo. Transparência não apaga pecado, evita repetição. A primeira reação veio torcida, a segunda, grata. Ele também programou um contador de chuva. A cada temporal, a página mostraria como o parque absorvia a água. Você troca drone por dreno, brincou Zé. Tiago sorriu pela metade. Drone ainda serve. Desde que a imagem não minta. Ruth apareceu com uma caixa de ferramentas. Aline a recebeu com um abraço curto e necessário. Eu não entendo de drenagem, disse Ruth. Mas entendo de fazer fila e distribuir pão. As duas sorriram do mesmo lado, uma estreia. Capítulo 46. A promotoria firmou um termo que criava um fundo de reparação com dinheiro bloqueado da Associação Cuidar e da RPF. Parte financiará o parque, parte indenizará vítimas e famílias de trabalhadores. Dona Cida assinou um papel que não devolve filho, mas devolve chão. Quero que isso vire cimento do escorregador, disse, colocando o valor simbólico numa lata. Aline propôs que os nomes não virassem placas nas alturas, virariam pedras no caminho com letras gravadas, chão com nomes. Márcio foi o primeiro a entrar ali, no lugar onde as pessoas vão pisar sem esquecer. Bia escreveu com caneta fina uma seta, caminho de quem se ergue. Capítulo 47. Samuel apareceu na borda do canteiro ao anoitecer, sem paletó, sem séquito. Aline o viu e não desviou. Ele olhou para o lago raso, agora cheio da chuva da tarde, com folhas boiando como barcos. Eu achava que praça era barulho, disse. E silêncio de descanso. Eu achava que parque era capricho. É capricho de civilização. Ele encarou o ipê amarrado com tiras e estacas. Vou me afastar. Por um tempo que eu não sei. Por um tempo que não é seu. É do processo. Eu não sei ser nada fora do púlpito. Aprende. Aqui tem turma. Samuel assentiu, como quem aceita uma catequese ao avesso. Antes de ir, colocou sobre um banco uma Bíblia com páginas marcadas. Para a biblioteca do parque, disse. Sem sermão. Com leitura. Ele foi embora com passos mais baixos do que costumava. Capítulo 48. O primeiro sábado de mutirão grande foi uma festa sem palco. Crianças de luva, adolescentes nas tintas, velhos contando histórias de enchentes antigas para explicar por que aquela curva do lago precisava de mais pedra. Aline apresentou o desenho final, balanços, escorregador, sombra, horta, piso que não queima. A advogada trouxe o despacho definitivo. O comodato estava anulado, a área retomada. Karine, de boné e coragem aparente, falou do trabalho sem falar de si.
Manual de obra. Não apresse, não economize no ferro, não esconda erro. Bia cantou uma canção nova, sem metafísica em excesso, com um verso que dizia: quem planta sombra escolhe futuro. Ruth organizou as filas do cachorro-quente como se organizasse um culto, mas agora o altar era mesa de madeira com suco de groselha. Tiago transmitiu a festa sem filtro de milagre, só com o milagre possível, gente. Capítulo 49. As decisões caíram em sequência. Denúncia por peculato e lavagem contra Valdo e executivos da RPF, dissolução da Associação Cuidar, termo de não persecução para quem colaborou, com nomes públicos e prazos duros. Samuel assinou seu afastamento por tempo indeterminado do ministério, e uma carta curta: peço perdão, e que a cidade me ensine o que não aprendi no alto. Alguns fiéis se magoaram, outros respiraram aliviados, uns poucos montaram uma tenda na calçada e prometeram outro templo em outro terreno. O prefeito, cercado de assessores, tirou foto plantando árvore e foi cobrado por metas. A linha do tempo de Tiago, antes feita de filtros e cortes, agora tinha PDFs e calendários. A Aline dormiu uma noite inteira pela primeira vez em meses e sonhou sem sirene. Capítulo 50. Choveu no dia da abertura do parque, e ninguém considerou adiar. A água desceu pelo jardim de chuva como por tobogã, entrou no lago, lambeu a borda, devolveu o espelho para o céu. Crianças testaram o escorregador com gritos e coragem, velhos sentaram nos bancos com nomes gravados no chão, mãos passaram uma nas outras sem pedágio. Aline subiu num banquinho, agora para agradecer. Parque é promessa cumprida por muita gente. O resto do que falta, a gente faz junto. Ruth ficou ao lado, sem protagonismo, presença. Bia puxou um canto baixinho que virou coro sem microfone. Karine encostou a testa no tronco do IP e sentiu a árvore dizer que está. Tiago filmou só 2 minutos e guardou o celular. No portão, uma placa pequena de metal dizia apenas: Parque. E, abaixo, como quem coloca subtítulo num filme que enfim encontra seu título, uma obra da cidade com a cidade. A chuva afinou. O asfalto, ali perto, cheirou menos a metal e mais a terra. E o bairro, pela primeira vez em tanto tempo, pareceu estar do tamanho certo dentro da própria esperança. Epílogo, 1 ano depois. O parque aprendeu os nomes das pessoas e as pessoas aprenderam o nome das árvores. De manhã cedo, quando a luz cai oblíqua nos brinquedos, o lago raso parece uma janela aberta para dentro do bairro. O ipê que plantaram na madrugada do medo floresceu antes do previsto, como se a pressa certa, quando existe, fosse há de viver. No chão, as pedras com letras gravadas receberam marcas de sola e de chuva, os pés leem contato que a vista já não precisa lembrar. Márcio virou caminho, não vitrine. As crianças correm em volta do nome como quem protege, a infância, ali, sabe fazer guarda. Aline caminha com prancheta que agora não pesa como arma, pesa como rotina. Reuniões do conselho sob a sombra, planilhas no site que Tiago mantém com teimosia limpa, assembleias com microfone que gira sem hierarquia. Descobriu que mandar menos dá mais trabalho, mas dorme melhor. Às vezes, senta no banco perto da horta e observa o turno silencioso da comunidade. Quem chega primeiro, quem recolhe lixo que não é seu, quem rega sem esperar aplauso. Aprendeu a dizer não com menos raiva, sim com menos culpa. Quando chove forte, ela espera o pico na canaleta e sorri ao ver a água obedecer o desenho. Não há milagre ali, há método, mãos e a humildade de ouvir chão. Ruth aparece quase todos os dias com uma cesta de pães. Organizadora nata, virou ponte sem púlpito, faz listas para o mutirão, cuida da biblioteca pequena que começou com uma bíblia doada e cresceu com romances emprestados, receitas anotadas, histórias contadas em roda. As mulheres se aproximam dela com questões que não cabem na fila do pão.
Ela ouve sem prometer cura, oferece companhia, às vezes silêncio. Escreveu uma carta longa para si mesma e não publicou. É o evangelho doméstico de quem entendeu, tarde e a tempo, que proteger com mentira cria órfãos de confiança. Tem dias em que o corpo pede a liturgia antiga. Ela respira, caminha devagar até o lago e entrega à água nomes que pesam. Volta mais leve, pronta para cortar pães e culpas em fatias manejáveis. Tiago trocou filtros por folhas de cálculo e achou beleza em números que não enganam. O site de transparência virou hábito do bairro, e alguns secretários municipais, a contragosto, pedem os arquivos como quem pede sal emprestado ao vizinho. Ele ainda filma, mas os vídeos perderam os cortes de milagre, agora mostram a mão que escorrega, o parafuso que teima, a risada que conserta. De madrugada, às vezes, abre os relatórios do aplicativo antigo e encara o passado sem se absolver. Não se martiriza, porém, descobriu que culpa útil é aquela que vira ferramenta. Programou um contador simples que pisca quando o lago enche demais. As crianças correm para ver o LED subir e gritam vai dar como se torcessem para o time do bairro. E dá. Karine depois, soprou poeira de papéis velhos, suportou perguntas que achavam que a fazia de protagonista de uma trama que ela preferia não ter vivido. Voltou a trabalhar, agora ensinando segurança de obra em cursos livres na própria praça. A pressa tem multa, repete, apontando para maquetes de viga e cinta de ferro feitas com palitos de sorvete. Às vezes ela acha graça de estar feliz explicando que a teria feito perder o emprego 1 ano atrás. Em casa, guardou a pasta com as planilhas na gaveta de mantimentos, não para glorificar a queda alheia, mas para lembrar a si que coragem também se alimenta. Bia gravou um disco que não tem capa de céu nem palco de fumaça. Chamou de Canções de Chão e lançou na quadra do parque com a simplicidade de quem acende luz e canta. As letras falam de bueiro, de mão dada, de vizinho difícil, de perdão que não vira manchete. Não abandonou a fé, desembaraçou. Na noite de lançamento, a música que fala de plantar sombra fez gente chorar e gente decidir levar muda para casa. Ao final, ela guardou o microfone e ficou, sem pressa, ouvindo os outros. Descobriu que cantar é metade do ofício, a outra é calar para que a voz do bairro se reconheça. Samuel mora a 3 quarteirões do parque e agora cruza a praça pelo caminho mais longo. Cumprimenta sem pressa, carrega sacolas para quem precisa, varre folha quando ninguém vê. Não ministra nada, às vezes, lê em voz alta no banco, para quem quiser ouvir, um poema de Drummond que pegou na biblioteca. Escreveu uma carta curta e difícil, aprenda a servir sem palco. Não virou santo, sustenta a queda com dignidade possível, desfazendo arestas. Um menino chama de pastor por hábito, ele responde pelo nome e pergunta se a bola do garoto ainda fura. O menino ri. As coisas que antes eram metáforas viraram objetos de uso. Valdo caminha nervoso entre fóruns e escritórios. O processo não avança no ritmo que o bairro gostaria, mas não para. Nas audiências, ele escuta seu próprio discurso de outrora repetido de volta a ele como acusação. Às vezes, passa de carro pela avenida e diminui diante do parque por compulsão, não por remorso. A distância entre uma coisa e outra se mede em passos que ele não deu. A RPF, que jurava não ceder, aprendeu a ceder com a mão do juiz no ombro. A cidade, vagarosamente, começa a entender que parceria não é tapete para varrer responsabilidade. Dona Cido escolheu um banco que pega sol da manhã e sombra da tarde. Conversa com quem senta, dá bronca em quem sobe na árvore errada, oferece água para cachorros. Sorri sem cerimônia quando uma criança lê Márcio no chão e pergunta quem é caminho, ela responde. A tristeza não diminuiu, aprendeu o tamanho. Quando chove, ela vai para o lago e acompanha a água com o olhar, como quem vigia filho na travessia.
No calendário, a prefeitura marcou as próximas etapas do parque ancoradas em orçamento que, pela primeira vez, não veio de uma associação opaca. A praça ganhou luminárias que não fazem sombra de palco, a horta tem formigueiro sob observação, as reuniões terminam quando a lua sobe a ponto de confundir lâmpada. Ao fim de um sábado de mutirão, Aline, Ruth, Tiago, Karine e Bia ficam calados por alguns minutos, sentados no meio-fio. O bairro conversa por eles, carrinhos de bebê chiando, adolescentes testando truques na pista de skate, um vendedor de picolé gritando sabores que mudam conforme a cara de quem compra. Quando anoitece, as luzes do parque acendem em sequência discreta, como quem anuncia que a casa está aberta. Não há telão. Há céu. Não há QR Code. A mão estendida. A água corre mansa nas pedras e leva embora um resto de sujeira acumulada. No portão, uma placa menor do que qualquer ambição antiga resume sem retórica o aprendizado, promessa cumprida. Vigiar. E o bairro, que um dia teve que escolher em qual narrativa cabia, escolhe todos os dias o que já sabe, obra que merece aplauso é a que, quando termina, precisa apenas de manutenção e de gente. Pós-créditos, cenas do chão. A noite tinha cheiro de terra molhada e tinta fresca quando o conselho do parque decidiu que reuniões extraordinárias aconteceriam sem microfone, para que ninguém confundisse gesto com discurso. Aline chegou cedo, prancheta e lanternas, e encontrou um homem engravatado encostado no portão. Não era do bairro. Trazia um sorriso de quem oferece solução pronta, portfólio com fotos de parcerias público-comunitárias em praças impecáveis, gramados que pareciam de revista, quiosques com marca de refrigerantes correndo por cima da madeira. Vocês não precisam se matar de mutirão, disse, demonstrativo em mãos. A empresa cuida de tudo. Nomeamos um comitê, vocês participam, a manutenção fica impecável, o parque vira vitrine. A palavra vitrine bateu no alambrado como uma bola que arrugou e acerta o poste. Aline olhou a pasta, viu o preço das sombras e aquele tipo de calçamento que escorrega na primeira garoa. O conselho ouviu inteiro, porque ouvir também é jeito de proteger. Quando o homem terminou, se serviu o café sem açúcar, e Aline agradeceu com doçura que não era dele. Vitrine a gente olha de fora. Parque a gente pisa por dentro. Aqui, a grama cresce do lado de cá. O homem foi embora sem derrubar um só papel. O vento, porém, virou a página do bairro. Na madrugada seguinte, o céu, que vinha se comportando como aliado, resolveu testar a obra. A tempestade caiu de lado, empurrada por um vento que parecia sair das frestas da cidade. Aline correu com capa, Tiago trouxe lanternas, o professor de geografia chegou molhado até os ossos. O lago raso encheu depressa, as canaletas engoliam água como quem engole soluço, a borda quase transbordou. Bia, de bicicleta, veio cantar baixinho para as crianças que acordaram com medo do trovão. Foi assim que percebeu um brilho errado na base do IP, um fio desencapado que a chuva, safada, tinha encontrado. Gritou antes do curto. O professor desligou o disjuntor na caixa improvisada. Tiago anotou. Arrumar aterramento antes do próximo temporal. Aline meteu a mão na água gelada com a certeza de que certas coisas só se aprendem metendo a mão. Quando a chuva cedeu, o lago devolveu o céu sem espuma. Passou no teste, disse o professor. Quase não, disse Aline. Quase não é aviso. Escreveram na lousa de giz, sob o telhado do quiosque. Quase não, lista, aterramento, borda, curva, ralo. Em outra esquina da cidade, Bia cantava numa quadra que não era do parque, num bairro que não era o dela. Apresentaram-na como a moça da música que fez o povo plantar árvore. Ela sorriu do tipo de elogio que tira parte da dor para caber na manchete. O pastor local, tímido e sem palco caro,
Veio ouvi-la com as mãos no bolso e os olhos apontando para a terra. Ao final da canção, uma mulher ergueu o celular com o projeto de uma igreja nova que prometia abrigo para 300 famílias. A planta baixa mostrava um estacionamento enorme e uma praça que era uma varanda triste. Vocês têm parque? Bia perguntou, e a pergunta parecia indecorosa num culto. Ainda não, respondeu a mulher. Bia guardou o violão e tirou da mochila um encarte dobrado muitas vezes, um manual simples feito pelo conselho do parque, diagramado por Tiago com carinho de quem finalmente descobriu para que servem os botões todos da profissão, intitulado Como Fazer Parque Quando Prometeram Outra Coisa. O livrinho tinha desenho de bacia de drenagem, lista de ofícios, roteiro de audiência pública, mapa de aliados, glossário com as palavras perigosas, revitalização, parceria, interesse social, e o que elas costumam esconder. Leiam, adaptem, rasguem o que não serve, e me chamem quando a água subir, disse Bia. A fé no salão assentiu do jeito certo, com mãos que foram buscar pranchetas. Karine, por sua vez, atravessava outro tipo de sala. Amplo, teto alto, microfones que ligam quando deve, desligam quando convém. No tribunal, o advogado da RPF queria pintá-la de rancorosa. A senhora foi demitida, correto? Fui. E se não fosse, traria do mesmo jeito. Tem algo a ganhar. Sono. Conhecia Márcio. Sabia seu nome. Cumprimentei sua mãe no enterro. Havia laudo de segurança. Havia papel. A juíza, que ouvia sem interferir, ergueu a sobrancelha num gesto que dizia, vá direto ao concreto. Karine abriu a planilha impressa com traços de caneta, circulou com marcador as colunas que somavam ao contrário, apontou com unha curta a data que não coincidia com o turno, descreveu a pressa, a viga, a ausência de cinta. Segurança não é papel. É cronograma que cede, ferro que dobra, orçamento que não corta a alma da obra. No corredor, um engenheiro jovem a alcançou com passos quebrados. Me desculpa por não ter falado antes. Karine encostou as costas na parede. Fala agora. Não salvo o passado. Salvo o próximo. No caminho de volta, ela passou na praça do seu bairro, que não tinha parque nem promessa. Comprou 2 pacotes de palitos de sorvete e marcou aula de viga para sábado. Ruth tinha fundado sem querer um grupo que as mulheres do bairro batizaram com humor, Desapego do Púlpito. Era reunião na sala da biblioteca do parque, com cadeiras de escola primária e bolachas baratas, para conversar sobre a vida que fica quando a liturgia recolhe. Não era exorcismo, era costura. Chegavam senhoras acostumadas a coordenar círculo de oração, jovens que aprenderam a dizer amém onde cabia, não, mães que queriam um lugar para chorar sem microfone. Às vezes, Samuel aparecia do lado de fora, andava em círculos, metia a cabeça para dentro e pedia licença para ouvir. Não falava, aprendia. Numa terça, surpreendeu-se com a presença de um homem baixo, chapéu na mão, semblante de quem pede desculpa com os olhos antes de abrir a boca. Era o pai de Valdo. Minha senhora, disse a Ruth. Vim entender como eu erro quando ensino meu filho a ser esperto. Sentou, ouviu mulheres contarem sobre a astúcia que se disfarça de cuidado, sobre a esperteza que sempre cobra juros. Samuel, do corredor, sentiu a fé mudar de endereço sem mudar de assunto. Valdo foi aprendendo a falar fui eu em parcelas. Primeiro, nos bastidores, para um assessor que prometeu resolver. Depois, no depoimento, com verbos no passivo, foi decidido, foi determinado. Só no dia em que o filho mais novo chegou da escola com um bilhete pedindo autorização para excursão ao Parque do Márcio, é que a frase ganhou sujeito. Eu ajudei a tirar o parque.
A mulher ouviu com os braços cruzados e a descrença acumulada de uma vida que mastiga o cansaço. Sempre achei que você só empurrava papel derruba coisa grande. Valdo, que treina a vida toda para nunca baixar o queixo, baixou pela primeira vez. No escritório, escolheu colaborar para salvar-se, não conseguiu. Colaborou para salvar o que dava, e ali alguma coisa começou a mudar dentro dele, coisa pequena como raiz guaxinim, que invade concreto devagar. Aline passou a viajar de ônibus entre bairros, periferias, cidades próximas. Na mochila, o manual, mapas grandes que estendia no chão de quadras, uma caixa com giz e sementes. Ao fim de cada oficina, alguém sempre perguntava quando ela concorreria a um cargo. Nunca, respondia, e a palavra não vinha de purismo, vinha de pragmatismo. Meu trabalho é ensinar como pressiona quem senta na cadeira. Quem senta na cadeira precisa ser pressionado por muitos, não substituído por um. Ainda assim, aceitou coordenar um conselho municipal que andava esqueletado, com uma condição: reuniões no parque, streaming aberto, até em linguagem que a mãe de Márcio entendesse. O secretário da pasta torceu o nariz, mas assinou. Na primeira sessão, compareceram 5 conselheiros e 30 moradores. O microfone rodou. O menino do skate falou que a pista escorrega quando pinga óleo. A senhorinha do crochê avisou que banco sem encosto vira castigo. O gari ensinou porque lixeira com tampa leve vira vela no vento. Ao final, Aline riscou no quadro as prioridades com a objetividade de quem aprendeu a domar o fogo do próprio discurso. Um sábado, a Caminhada das Pedras reuniu gente que nunca se viu e, mesmo assim, caminhou do mesmo lado. Dona Cida abriu o cortejo com um raminho de alecrim na mão. Leram os nomes gravados no chão, Márcio e de outros que vieram depois, gente que não tinha relação com obra nenhuma, mas teve a vida amassada pelo descaso de outros lugares. Uma menina perguntou por que o nome não estava numa placa grande. Por que placa você olha de baixo para cima, pedra, você atravessa. Assim a lembrança não fica no pescoço, fica no caminho. Bia cantou uma música que inventou para essa travessia, poucas notas, um refrão que dizia: o que a cidade esqueceu, o chão ensinou. Ao final, uma mãe deixou uma bola de futebol pequena na beira do lago. Meu menino gosta de bola. Acho que ele ia gostar do lago também. Tiago, que agora trocava plantões no site de transparência por oficinas de código aberto, tomou uma decisão que parecia pequena e virou semente. Abriu o repositório do Kit Transparência de Bairro, com scripts que qualquer curioso conseguia usar, sem jargão, sem exigência de supercomputador, e exemplos de planilhas falsas, para treinar o olhar contra truques. Chamou 2 estudantes de escola estadual para moderar o fórum, explicou que moderar não é mandar, é varrer sala antes da aula. Em 3 meses, chegaram relatos de lugares onde o kit foi adaptado, numa cidade pequena para fiscalizar o contrato da merenda, em outra, para comparar licenças de eventos de rua, numa terceira, para provar que uma praça virou estacionamento de condomínio. Uma vez por mês, Tiago abria uma live sem rosto e ensinava truques, errando de propósito para demonstrar o caminho do acerto. Descobriu que ensinar a desconfiar é um gesto de fé robusta, a fé política. Na sequência do processo, saiu a primeira sentença. Não foi cinematográfica. Era seca, páginas e páginas com números, incisos, parágrafos. Condenou Valdo e diretores da RPF, desfez a associação Cuidar, fixou prazos para reparação, mandou publicar relatórios trimestrais. O pastor Samuel não foi preso, mas ficou proibido de administrar qualquer entidade que gerisse recursos públicos ou parcerias por um tempo que faria qualquer ego achar longo. Leu, assinou, foi para casa com a sensação de ter sido empurrado para a vida comum. No domingo, acordou cedo e foi colher o jornal para o vizinho idoso. Na calçada, 2 meninos disputavam uma pipa.
A linha de cerol cortou o ar com assobio. Samuel pegou a linha com cuidado, ensinou a manobra de desatar nó sem perder a pipa. Um truque que tinha aprendido o menino e que servia para alguma coisa, afinal. A pipa subiu, amanhã também. Certa noite, Ruth encontrou Aline na borda do lago. A água, que refletia stars urbanos como sempre, parecia mais calma que o coração. Às vezes penso que errei de vocabulário a vida inteira, disse Ruth. Troquei cuidado por controle. Troquei amor por arranjo. E ninguém me corrige no púlpito. Aline encostou a cabeça no ombro da mãe. Eu também errei de vocabulário quando achei que parque era só paisagem. Parque é equipamento de defesa civil. Parque é equipamento de saúde mental. Parque é política e oração sem número liturgia. Ficaram em silêncio até os sapos ditarem a cadência da noite. Ruth tirou do bolso um papel amassado. Era a primeira carta que escrevera para desapego do púlpito, confissões e rubricas do que não queria mais esconder. Lê para mim? Eu ainda não consigo. Aline leu como quem dá nome a uma criança. Um dia, Bia foi chamada para cantar no lançamento de um pequeno auditório comunitário construído nos fundos de uma escola técnica, com madeira clara e isolamento simples. Não era templo, não era casa de show, era lugar de voz. Ela subiu ao palco e olhou para a plateia, crianças com olhos de sábado, mães que escondiam sono, professores com marcas de lousa nos dedos. Esta música é sobre o que a cidade faz quando para de pedir desculpas para o asfalto e começa a pedir licença para a árvore, disse, e cantou. No final, um rapaz se aproximou tímido, mochila pendendo de um ombro. Eu era do louvor, confessou, sem culpa. Agora sou do mutirão. Posso ser dos dois? Pode, ela disse. E se um dia não puder, me chama. Aline foi convidada para falar num congresso elegante de urbanismo, em auditório com tradução simultânea, tela em LED, coffee break com fruta cortada por gente de touca. Subiu ao palco com o manual dobrado no bolso, com as unhas sujas de tinta mal tirada. Ao invés de slides polidos, exibiu a página do site com erros de digitação, a foto torta do primeiro mutirão, o mapa desenhado com giz e sapato escorregando, a planilha onde a mãe de Márcio aprendeu a ler número e descobrir orçamento escondido. As cidades não falham por falta de tecnologia. Falham por falta de humildade, disse. O desenho melhor é o que a vizinhança entende de primeira, o que a água respeita e o que o poder não consegue esconder. Aplausos educados, alguns entusiasmados, alguns céticos. No corredor, uma jovem arquiteta abordou com olhos de quem sabe que a coragem é uma peça cara. No meu bairro vão construir um equipamento multifuncional num terreno de sopé. A palavra já tem cheiro de desastre. Aline abriu o manual. Começa pela água. O resto é política. E sorriu, porque em algum ponto daquele auditório havia uma semente. Com o tempo, o parque começou a produzir pequenas cenas que não merecem atenção de jornal, mas merecem tudo. O menino que aprendeu a andar sem rodinhas na pista onde o asfalto é liso sem pedir perdão, a senhora que trocou remédio para dormir por caminhada em volta do lago, o adolescente que ensinou o pai a plantar muda sem matar a raiz, o gari que virou consultor de vento, a professora que transformou aula de geografia em excursão de bairro, o casal que fez as pazes porque a sombra do IP cabe para dois. O bairro inventou uma tradição. Toda última sexta, cinema na parede do quiosque. Tiago exibia filmes sem licença caras, obras abertas, documentários pequenos, vídeos gravados no celular, e, antes de cada sessão, passava 2 minutos de transparência. O que entrou, o que saiu, o que falta, o que a gente precisa. A plateia já sabia de cor a ladainha e, mesmo assim, ouvia. Transparência virou hábito, e hábito virou cultura. Valdo, condenado e afastado,
Começou a cumprir parte da pena com serviços à comunidade em um galpão de manutenção municipal. Um dia, tropeçou numa caixa com placas antigas de rua e encontrou uma com o nome de um vereador de décadas atrás, alguém que ele crescerá ouvindo elogios de campanha. O metal estava gasto, as letras mal apareciam. Pensou na própria placa que nunca viria, e no chão com nomes da praça. À tarde, passou pelo parque, de chapéu baixo, não para pedir desculpa, ainda não, mas para sentar no banco e ver o lago. Aline viu, não acenou. Às vezes o perdão também precisa de processo, como o resto. Bia, que se aproximara para afinar o violão, tocou sem olhar para ele uma nota que parecia costurar 2 pedaços de pano, de leve, sem alarde. Karine inaugurou seu curso de obra decente com 10 alunos e acabou com 40. Trouxe um mestre de obras antigo, daqueles que a construtora não chamava mais por achá-lo lento, e um professor da escola técnica com paciência inesgotável. Ensinaram a medir prumo com barbante, a fazer concreto que não vira farofa, a montar andaime com dignidade. Uma aluna disse que queria aprender para a casa da mãe não cair, outro, para não morrer como Márcio no primeiro emprego. Ninguém morre na minha aula, prometeu Karine. Ela sabia que promessas assim são perigosas. Por isso, logo em seguida, corrigiu: ninguém morre na minha aula se eu puder impedir. Foi aplaudida, e não se acostumou. O inverno trouxe vento frio que cortava a ponta do nariz, e o parque aprendeu a se vestir, as crianças ganharam gorros de doação, o quiosque ganhou cortinas de lona que a comunidade puxava quando o vento vinha de sul, a biblioteca ganhou cobertores. Ruth, que era general de logística sem exército, organizou uma campanha para aquecer as casas que ainda tinham infiltração. A prefeitura, pressionada pelo conselho, lançou edital para reparos emergenciais. 3 empreiteiras tentaram usar o velho truque de assistência expressa com notas quentes. O kit de transparência de Tiago expôs as minúcias, e a licitação respirou. Uma idosa que nunca saía de casa apareceu pela primeira vez para ver o IP com as folhas sacudindo, e ficou 10 minutos sem lembrar de nada triste. Numa tarde comum, o menino do skate caiu de um jeito que não era de brincadeira. Torceu o tornozelo, abriu o queixo, chorou como quem entendeu que o corpo, às vezes, é um mapa de fronteiras. Aline correu com a caixa de primeiros socorros, Ruth trouxe o pano limpo, Tiago segurou a cabeça no colo, Bia contou uma história besta de quando tropeçou no próprio cabo do microfone. O garoto enxugou as lágrimas, riu do exagero de um homem grande com medo de sangue, prometeu o capacete. Mais tarde, postou no grupo: hoje a pista me deu um beijo. Eu beijei de volta. O emojis que ele não enviou ninguém sentiu falta. O parque respondeu com silêncio de aprovação. Numa noite sem aviso, a energia do bairro caiu. Escuridão de verdade, dessas que a cidade grande esqueceu como é. As pessoas saíram para a rua por instinto gregário. No parque, a lua resolveu trabalhar demais, iluminou tanto quanto pôde. Alguém acendeu velas em fileira na beira do lago, alguém tocou violão, e a voz de Bia chegou sem amplificador até a quina do quarteirão. Samuel, que passava voltando do mercado com pão e leite, parou ao ouvir uma letra que ele não conhecia e que, no entanto, parecia feita para ele. Não há altar maior do que o lugar onde a gente se reconhece. Ele não chorou. Mas o nó que vivia no pescoço, hoje em dia mais leve, afrouxou um pouco mais. No fim do ano, a prefeitura publicou um relatório com números que faziam sentido. Pela primeira vez, o orçamento do parque aparecia separado de assistência, as notas eram legíveis, as fotos correspondiam ao que estava no chão. Aline leu com prazer cívico, e o conselho escreveu um parecer com elogios e pedidos. Tiago atualizou o site com um gráfico besta e sincero, barras que mostravam o que se prometeu e o que se fez, sem escárnio, sem preguiça. Karine colocou, ao lado da lousa da aula,
uma foto de antes e outra de depois, não do parque, mas da turma dela. Rostos que aprenderam a medir prumo, mãos que já não tremem segurando régua, nomes que se conhecem. Ruth organizou uma festa simples para comemorar o ano que passou sem que ninguém precisasse pedir perdão ao asfalto. Bia cantou pouco, porque preferiu ouvir muito. Samuel trouxe pão. Dona Cida trouxe bolinho de chuva. O IP, sem combinar, deixou 2 flores fora de época caírem no banco. E a cidade, que jamais será perfeita, aprendeu uma lição difícil de desaprender: a palavra obra não se protege com telão, mas com calo. A palavra fé não se mede em decibel, mas em insistência. A palavra parque não é um convincente verde no mapa, é um acordo diário, sobre a água, a sombra, a infância, a velhice, o corpo e o descanso. O evangelho do asfalto se reescreveu no plural. Há quem ache que isso é pouco. Para quem mora do lado de cá, é exatamente o bastante para continuar. E continuar, ali, é verbo que não precisa de palco, precisa de chão.